Graças a Deus por tudo Ele tem feito em nossa vida. Graças a Deus pelo nosso pastor, pela nossa pastora Thelma, meus ministros que me ladeiam. Graças a Deus por tudo. É um pouco difícil ministrar agora porque fica difícil. Mas abra comigo no primeiro livro, Gênesis capítulo de número 12. E verso de número 2 e verso de número 3. Estamos diante de um culto que é direcionado a missões e pedindo a Deus uma palavra. Deus me fez recordar-me desse texto. E eu quero dividir com vocês. Gênesis capítulo de número 12, verso de número 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga amém. Amém. Irmãos, o texto que eu li remete-se à vida de um homem que, por sua vez, escolhido por Deus. E como hoje trata-se de um culto de missão, eu gostaria de trazer nessa noite, ou falar nessa noite, sobre o preço da chamada missionária. O preço da chamada missionária, ela traz sobre si 3 fases. Diga comigo, primeira fase, chamada. Diga alto para entender, diga chamada. Segunda fase, diga comigo, a preparação. Diga comigo a terceira, a confirmação. Entre essas 3 fases, a primeira fase é a chamada. Quando a gente percebe que Deus ele tem uma chamada na nossa vida, em Gênesis capítulo 12, verso de número 1, Deus, o céu, ele vai olhar na terra e vai entender que existe um homem de coração bom, um homem que de fato havia ou tinha um coração voltado para Deus, e Deus vai olhar dentro de si e percebe que há um lugar dentro do coração de Abraão, a qual ele poderia implantar o projeto. E o projeto de Deus já vinha desde o início, projeto esse de trazer sobre a humanidade a sua graça, sobre a humanidade a sua mão. E todavia, sabendo que a mão de Deus estava sobre Israel, Deus agora ele percebe que esse homem seria o homem que daria início à sua promessa ou ao seu projeto. Eu começo pregando e dizendo para você que você não está aqui em vão. É culto de missão e Deus te chamou para fazer missão. Cutuca teu irmão e diz assim: Deus te chamou para fazer missão. Diga a ele: você faz missão não só pregando, mas visitando, mas chamando para a igreja, falando da palavra. A primeira fase da promessa, ou a primeira fase da chamada, da missão, é a própria chamada, quando Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, eu estou te chamando para um propósito grande. E esse propósito grande, ele requer de você sacrifícios. E aonde você está, não tem como esse projeto entrar em pauta. Deus diz a ele: você vai sair do meio da sua parentela, do meio da sua família, e eu vou te guiar de rumo ao propósito. Sendo assim,
de obedecer. E eu quero te dizer nessa noite que ainda que o chamado seja duro, ainda que o chamado seja doloroso, mas o melhor ainda é obedecer. Vou repetir isso aqui para você entender. O melhor a atender o chamado de Deus ainda é obedecer. Eu sei que o chamado às vezes é espinhoso, o chamado às vezes dói, porque estamos despindo de nós, tirando de nós aquilo que nós gostamos, aquilo que nós ansiamos. Muitas vezes Deus nos tira de lá do seio da família para levar para longe, mas aquele que te chamou para fazer essa obra, Ele está com você até o fim. Posso ouvir glória a Deus por isso? Deus tira Abraão do meio da sua família e diz a ele: você agora vai começar a percorrer um caminho diferente do que você pensou. A chamada missionária é isso. Deus tira aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós imaginávamos, e implanta em nosso coração algo diferenciado. Abraão agora está caminhando, e a caminhada de Abraão é rumo ao propósito de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, você veio aqui adorar a Cristo porque você entende que o propósito de Deus é maior do que qualquer coisa que aconteça na tua vida. O propósito de Deus na tua vida, no teu chamado, é maior do que o que aconteceu durante o dia, maior do que tua luta, maior do que tua tristeza, maior do que tenha acontecido. O chamado de Deus, ele é maior, e é por isso que você está aqui nessa noite vivendo esse propósito. Abraão, ele sai, e aí se entra na segunda fase, chamada fase da preparação. A fase da preparação, ela vem acompanhada de 3 pontos. Escuta isso aqui. Primeiro ponto se chama deserto. A chamada de Deus na nossa vida, ela nos leva ou permite-nos a entrar no deserto. E todo mundo sabe que deserto é um lugar ermo, lugar desabitado, lugar onde o sol é quente pelo dia e pela noite é um frio terrível. O deserto é um lugar que ninguém quer ir, porém Deus, ele permite para que sirva de preparação. A gente percebe que na Bíblia Deus permite que Agar e Ismael seja dispensado no deserto. Agar e Ismael é dispensado no deserto, e o texto vai dizer que quando eles são dispensados, acaba a água e acaba o pão. E Agar vai olhar para o seu filho e vai perceber que ele está com sede e está com fome. Entra-lhe um desespero no coração, e ela agora coloca o seu filho debaixo de uma árvore, se afasta a uma distância de um tiro de arco de flecha, e diz assim: eu não quero ver o meu filho morrer. Deixa eu preparar, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu quero ser profeta para te dizer que nesse deserto que Deus está permitindo você passar, você não vai morrer de sede, você não vai morrer de fome, ainda que venha o desespero e que na mente entre aquele pensamento dizendo: parece-me que tudo acabou, parece que minha vida encerrou. Deus me traz aqui nessa noite para te dizer que nesse deserto você não vai morrer. Mas como é que você fala isso de boca cheia? Por quê? Porque quando Agar disse que tudo ia se acabar, Deus enviou um anjo em ordem teofânica, se apresentou em ordem teofânica para Agar e disse: Agar, ei, você não vai morrer, porque Deus ouviu o choro da criança. Quer ter resultado no teu ministério? Seja crente que chora, seja crente de clamor, seja crente de oração. Para de reclamar: mas eu estou cumprindo o chamado missionário, está me doendo muito. Mas você reclamar não vai adiantar. Dobra o teu joelho e diz a Deus qual é a tua dor, porque o Deus que te enviou, Ele está contigo até o fim. E o deserto é muito quente pelo dia, não te preocupa, porque assim que o homem ele cuidou de Israel em uma nuvem que aquecia eles, Deus também vai fazer na tua vida. Esse sol pode estar calcicante, mas Deus não vai permitir você morrer no deserto. E à noite os chacais, o frio era muito grande, mas Deus colocava sobre Israel uma coluna de fogo para os chacais não chegar perto e ele não morrer de frio. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te enviou
A preparação, ela tem deserto. A preparação, ela tem um segundo ponto chamado perseguição. Quem nunca passou por perseguição? Quem nunca foi perseguido por causa do seu chamado? Quem nunca foi atraído por causa do seu brilho? Lembro-me muito bem de 1 Reis, capítulo de número 17, quando o profeta chamado Elias, homem de compromisso com Deus, Valdemir, homem que foi chamado para profetizar a verdade, ele dá uma vasculhada no reinado de Israel, olha para o rei Acabe e diz assim: olha, porque vocês estão andando errado, eu profetizo que a partir de hoje não vai haver chuva nem orvalho. O preço da chamada missionária é isso aí, é ter compromisso com a palavra, é ter compromisso com a verdade. Pode até doer, mas se você tem compromisso com a palavra, Deus tem compromisso com você. Se você tem compromisso em dizer a verdade, não te preocupa, porque não é Jezabel que vai te destruir, não é o rei Acabe que vai te destruir, porque da mesma forma que você teve compromisso com a palavra, Deus cuida de você. Eu vou falar isso de novo, ardeu em meu coração. Se você tem compromisso com a palavra, Deus está com a mão dele sobre tua casa, sobre o teu casamento, sobre tua família, sobre o teu ministério. Se levanta gigante, se levanta leão, se levanta urso, mas não vai conseguir te atingir, porque você tem compromisso com a palavra. Elias disse: não vai chover segundo a minha palavra. Eita, que homem crente. Quando ele disse isso, Deus disse: esse camarada é de compromisso. Deus fala mesmo assim, 17:3 de 1 Reis. Sai daí, Elias. Por quê? Porque você disse a verdade. Jezabel e Acabe estão procurando lhe matar. Sabe o que eu vejo aqui? É que Deus, ele abraça a gente e cuida a partir do momento que a gente vive em obediência. Crente desobediente não consegue chegar no propósito. Crente desobediente que não tem compromisso com a palavra, ele não consegue chegar ao fim da linha. Mas a partir do momento que você diz assim: eu tenho compromisso com a palavra, anda pela palavra, respira a palavra, vive a palavra, Deus, estou assim. Deus chega bem pertinho da gente e diz assim: eu estou contigo até o fim. Você está entendendo isso aqui que Deus está falando para você? Esse chamado pode ser dolorido, o deserto pode vir brabo, a perseguição pode ser grande, mas se você está cumprindo o chamado, Deus vai com você até o fim. O texto diz assim: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Terceiro ponto, fidelidade. Olha como isso aqui é forte. Deus vai falar mais uma vez com Abraão, mas vai falar de uma forma diferente, pastor Vitor. Deus agora não vai falar da mesma forma que ele falou, dizendo: Abraão, sai da tua terra porque eu vou te abençoar, Júlio. Deus agora vai falar assim: Abraão, eu quero que você pegue o teu filho e ofereça em sacrifício para mim. Está preparado para viver o chamado? Está preparado para fazer missão? Muitas vezes Deus vai querer de nós sacrifício. Qual é o sacrifício que Deus está pedindo de você nessa noite? O que é que Deus está pedindo para você fazer diante desse culto de missão, diante dessa obra missionária que Ele te chamou para fazer? Tem hora que Deus pede um negócio da gente que a gente olha assim e diz assim: Senhor, eu vou sair desse lugar para ir para cá, eu vou sair daqui para ir para ali, sendo que eu estou vivendo bem, sendo que eu estou bem. Mas aquele que está vivendo o chamado, ele não pergunta,
Ele diz assim: eu vou aonde o Senhor me mandar. Vou falar isso aqui de noite, porque isso é forte. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Tem hora que dá vontade da gente dizer não. Tem hora que dá vontade de dizer não, tá bom aqui, vou ficar aqui tá gostoso. Mas quando a gente diz assim, eis-me aqui, a gente está dizendo: Senhor, eu estou vivendo segundo a tua vontade. Deus diz assim: Abraão, pega o teu filho e oferece sacrifício para mim. Abraão não pensa, Abraão não descaneja, Abraão não diz assim: eu não vou. Abraão pega o seu filho, caladinho, ó, escute isso. Viver chamado não é viver de boca aberta. Viver chamado é viver de boca, diga comigo, fechada. Nem todo mundo vai entender o teu chamado. Nem todo mundo vai entender o propósito que Deus tem na tua vida. Tem muitos que virão para tentar te desanimar. Tem muitos que virão para dizer assim: você vai largar o emprego? Você vai sair do lugar que você está vivendo bem, numa casa boa, numa morada boa, e vendo bem com a sua família, para morar no deserto? Abraão sabia aonde é que ele estava. O texto vai dizer que ele pega o seu filho, pega a jumentinha, coloca a lenha sobre a jumenta e leva o seu filho para o lugar de sacrifício. O servo que estava com ele disse assim: fica assim no pé do monte. Ele estava dizendo: eu tenho que ser vigilante. Tem sacrifício que Deus quer de nós e requer vigilância. Abraão pega o seu filho e vai lá oferecer sacrifício. Quando ele chega lá em cima, que Abraão vai oferecer como holocausto, aí Deus desce com a mão dele e diz assim: Abraão, não faças tal, porque agora sei que você teme a Deus. Eita, coisa linda. Boa coisa é quando a fidelidade nossa com Deus, ela é provada e é aprovada. Tem muita gente por aí que está sendo reprovado, mas tem muita gente também que está sendo confirmado a sua fidelidade, porque ele está vivendo pela palavra. Tem muita gente desistindo, mas tem muita gente que ainda continua sangrando, chorando, triste, angustiado, dizendo que vai desanimar, mas ele ainda está de pé dizendo: eu estou de pé, porque a mão do Senhor, ela é sobre mim. Eu posso te dizer isso aqui nessa noite? Você está aqui nessa noite cultuando, adorando a Cristo, porque a mão de Deus ainda está sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. É por isso que você estará aqui para adorá-lo nessa noite. Você tinha tudo para não estar aqui, mas você veio, não sabe nem como chegou aqui, mas o Espírito Santo lhe pegou no colo e diz assim: você vai para aquele culto de missão. E Deus está te dizendo: te trouxe aqui nessa noite, porque eu quero renovar a tua alma. Eu quero te dar uma renovação espiritual. Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar o teu coração. E você vai sair daqui entendendo que esse propósito que você está vivendo, mesmo doloroso, mesmo com deserto, mesmo com perseguição, mesmo sendo provado a tua fidelidade, mas você chegou aqui nessa noite e entende que Deus está com você. É por isso que você não foi consumido e estar aqui adorando a Ele nessa noite com o seu glória, com o seu aleluia. Logo após Deus perceber que Abraão era crente, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai confirmar o chamado na vida de Abraão. Fique de pé, por favor, que eu já vou encerrar. No momento que Deus percebeu que aquele camarada que ele chamou para aquele propósito era o cara certo, Deus resolve confirmar o chamado na vida de Abraão.
E nessa noite, senhores ministros, irmãos e irmãs, Deus te trouxe aqui para confirmar o propósito dele na tua vida. Vou falar de novo isso aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer confirmar a promessa dele sobre tua vida. Deus te trouxe aqui nesse culto de missão para te dizer que você é um missionário de Cristo. Você é uma missionária de Cristo. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você está de pé, porque Ele quer te usar na terra para pregar o Evangelho, para louvar, para fazer a obra, para andar nesses quatro cantos na terra. Foi por isso que Ele te chamou. O texto vai dizer em 22 e 15 que o anjo do Senhor bradou pela segunda vez a Abraão e disse assim: desde os céus, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Olha que coisa linda isso aqui. Não tem nada melhor do que a gente andar, seguir o projeto de Deus e ver Deus falar dizendo assim: eu por mim mesmo jurei. Diz o Senhor: porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único, deveras abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas no céu, Abraão, como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Eita, Jesus. Porquanto obedecesse a minha voz. Não tem nada melhor do que o crente ter o ouvido sensível a ouvir a voz de Deus. Não tem nada melhor quando Deus brada em nosso coração e diz assim: faz a minha obra com amor, anda na minha obra com amor, faz o que é necessitado na obra. E Ele diz assim: obedece, porque você será abençoado. Profetiza para o teu irmão de lá, diga assim: você vai ser abençoado. Diga aí: você vai ser abençoado. Olha para as estrelas do céu, são muitas as bênçãos que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai conseguir contar, mas obedece à voz de Deus. O preço é grande. O deserto é complicado de passar, Valdemir. A perseguição vem que tem hora, pastor Valdemir, que dá vontade da gente dizer assim: rapaz, vou desistir. Mas tem um momento que a gente diz assim: estou tão fraco, não consigo andar. Aí Deus faz, sabe o quê? Usa alguém para te abraçar. Usa alguém para te dar um abraço e dizer assim: você vai conseguir. Tem hora que dá vontade da gente desistir, voltar no início. Tem hora que dá vontade de parar. Mas quando a gente lembra do propósito e a gente entende que o propósito de Deus é muito maior do que a dor que passamos, que o propósito de Deus é muito maior do que as lágrimas que derramamos, que o propósito é muito maior do que os momentos que passamos de perturbações, a gente diz assim: eu vou até o fim. Ainda que nesta vida não sejamos abençoados, mas existe a maior promessa que Jesus fez, dizendo: eu vou preparar lugar, e eu vou preparar lugar, e eu vou levar você para andar comigo, morar comigo, viver comigo. É por isso que eu estou de pé, é por isso que o teu chamado está de pé, porque você acredita na maior promessa de Deus. É por isso que você não desistiu, é por isso que você não desistiu, é por isso que você não desistiu, é porque você sabe que Deus
Deus, eita, que Deus, alabre a sônia, comandave a sua, que Deus, Ele promete, Ele cumpre. Abraão viu Deus fazer as coisas que Ele prometeu para ele se cumprir, porque ele resolveu cumprir o chamado. Quer ter êxito no teu chamado? Obedece à voz de Deus. Tem hora que parece que os ouvidos são agravados, mas Deus nessa noite está tirando tudo que está vindo para agravar os corações, agravar os ouvidos. Deus está trazendo sobre nós nessa noite um espírito de discernimento. Deus está trazendo sobre este lugar sensibilidade aos nossos ouvidos. Precisamos estar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Então eles assim, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Quer ter êxito? Obedece à voz de Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cante. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.